Fala, gente boa! Bom dia para todos aí. Espero que seu dia esteja começando bem. Seja bem-vindo de volta a mais um dia juntos. Estamos aqui no capítulo 11, aliás 10, perdão, de Provérbios. Já vamos chegar no 11. Mas hoje nós vamos olhar o versículo 17, onde nós vamos aprender sobre o poder do exemplo e como a nossa trajetória de fé não é só para nós. A sua vida com Deus, sua trajetória de fé, o seu quebrantamento, arrependimento, obediência ou falta de obediência, não é só para nós. Está deixando também um legado, está deixando um exemplo que pessoas com certeza vão seguir, porque o que Provérbios vai nos ensinar hoje é o quanto nós somos influenciados pelos exemplos que nós vemos nas nossas vidas. Vamos junto para Provérbios 10, versículo 17? Olha o que diz aqui o nosso texto. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Olha que interessante aqui, está fazendo uma conexão entre as nossas ações e as ações de outras pessoas. Fica mais claro na segunda parte do versículo. Quem ignora a repreensão, tem a ver com a minha atitude, desencaminha outros, ou seja, outras pessoas vão ser afetadas pelo exemplo que eu dou. Isso, agora que você enxergou isso, fica mais claro na primeira parte do versículo. Olha só. Quem acolhe a disciplina mostra para quem? Mostra para os outros o caminho da vida. Quem acolhe a disciplina mostra para os outros o caminho da vida. Quem ignora a repreensão desencaminha outros. Esse versículo, aliás, deixa claro para nós o quanto as nossas decisões e ações são moldadas pelo exemplo que nós vemos. E é importante a gente entender isso por muitos motivos. O primeiro é o seguinte, que nós vivemos uma cultura onde a gente acha o meu relacionamento com Deus é só eu e Deus. Tem nada a ver com os outros, é eu e Deus né, é a minha vida com Deus que não afeta vocês e a vida de vocês não afeta a mim. E isso é uma inverdade. A minha vida com Deus afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Pode não afetar todo mundo, mas afeta as pessoas que estão ao meu redor, que estão vendo as minhas decisões, estão talvez arcando com as consequências de algumas decisões, né? Então a minha vida com Deus, ela afeta a vida de pessoas. A sua vida com Deus afeta a vida de pessoas ao seu redor. Nossa vida com Deus não é compartimentalizada, sabe? Só eu e Deus e não afeta minha esposa, não afeta meus filhos. Claro que afeta. Afeta meus colegas de trabalho, minha esposa, meus filhos, né? Afeta as pessoas que têm contato comigo. Talvez você já teve a experiência de encontrar-se com alguém que estava cheio de Deus. E você tem um encontro com essa pessoa, você começa a falar, você vê Deus nela. Cara, já tive encontros com pessoas e falar, meu Deus, eu fui tão edificado, fui tão ajudado, tão encorajado, sair leve da conversa, porque aquela pessoa esteve com Deus e parece que um pouco de Deus respingou em mim, sabe? Então aquilo que a gente vive, as decisões que a gente toma, refletem nas pessoas ao nosso redor. É isso que o texto aqui está tentando nos dizer, entre outras coisas. E que a decisão que a gente toma serve de exemplo para os outros. Então, aquele que acolhe a disciplina, aquele que se permite ser corrigido, está mostrando o caminho da vida. Ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele está acolhendo a disciplina para ele e está mostrando para os outros o caminho da vida. Está dizendo, cara, esse é o caminho. Seja uma pessoa ensinável. Gente, uma das maiores formas de prever o sucesso, por exemplo, de um casamento, é se as pessoas que estão casadas e são ensináveis. Porque, cara, se você for ensinável, tudo se muda, tudo se aprende, tudo se altera, tudo se corrige. O problema é quando a pessoa não se demonstra ensinável. Ah, não, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, né? E o que está dizendo aqui, cara, acolha o caminho da disciplina, porque isso mostra o caminho da vida. Quando você faz isso, você mostra o caminho da vida. Que ser ensinável gera vida, gera relacionamentos saudáveis, gera alguém que é capaz emocionalmente de receber correção e assim por diante. Mas quem ignora a repreensão, tem gente olhando, e preste atenção, tem mais gente observando a sua vida do que você imagina.
Tem mais gente observando a sua vida do que você imagina. Você que é pai, sabe que os nossos filhos, às vezes, pode parecer que não estão prestando atenção. Pode parecer que eles estão ignorando a gente, mas eles estão analisando nossas palavras e, mais do que as nossas palavras, as nossas ações. Quem ignora a repreensão desencaminha os outros, porque a pessoa olha e fala assim, se ele não fez, por que eu vou fazer? Se ela não ouviu, por que eu tenho que ouvir? Não é? Aquilo que a gente ensina na liderança, né? O que o líder faz em moderação, os liderados farão em excesso. O que o líder faz em moderação, os liderados farão em excesso. Por quê? Porque o liderado da sua vida, isso pode ser seus filhos, pode ser os seus colegas de trabalho, pode ser as pessoas que você está tentando influenciar para Jesus. O liderado olha para a sua vida e fala, se ele fez, quanto mais eu. Né? Tanto para o ruim, nesse caso, né, de alguém que ignora a repreensão, quanto para o bom, aquele que acolhe a disciplina. Né? A pessoa vê, poxa, se o meu chefe fez, se o meu pai fez, se a minha mãe fez, quanto mais eu preciso fazer, meu Deus do céu. Né? Então, o exemplo, ele é algo muito, muito poderoso que não pode ser ignorado. Eu queria falar contigo um pouquinho sobre alguns efeitos do exemplo, né? Algumas situações aqui do exemplo que fazem a diferença para nós. Olha só, exemplos, entre outras coisas, tá? Só para a gente entender o efeito de exemplos na nossa vida. Entre outras coisas, exemplos, eles afetam as nossas aspirações, aquilo que eu desejo. Né? Aquilo que eu desejo ser, aquilo que eu espero ser um dia. Normalmente a gente modela os nossos desejos a partir de um exemplo que a gente viu. Cara, um dia eu quero ser como aquela pessoa, um dia eu quero ter o que aquela pessoa tem, um dia eu quero conhecer o que aquela pessoa conhece, um dia eu quero ir para o lugar que aquela pessoa foi. As nossas aspirações, aquilo que a gente deseja, né? Aquilo que a gente sonha em um dia conquistar, geralmente são moldados pelo exemplo que a gente recebe, né? Pelas pessoas que a gente admira. Então a gente poderia, por exemplo, falar sobre isso, né? Tanto, não só de um diploma que a pessoa teve, uma viagem que a pessoa fez, mas talvez a paciência que a pessoa demonstrou. Você fala, cara, um dia eu quero ser paciente desse jeito. Né? Um dia eu quero ter esse nível de domínio próprio, um dia eu quero ter esse nível de, sabe, de amor que essa pessoa tem. Você é impactado por um exemplo de uma atitude, não precisa ser só uma conquista, pode ser uma atitude. Você fala, cara, um dia eu quero ser assim. Né? Muitos de nós, ao longo da nossa jornada, fomos formados, trazendo agora para o ambiente de igreja, de cristianismo, fomos formados em nossas aspirações a partir de um exemplo que a gente viu de uma pessoa. Talvez você era novo na fé, foi para um ambiente, você viu, cara, um ambiente... Eu lembro distintamente de um casal uma vez que a gente estava lá nos Estados Unidos trazendo para Jesus e tal, e esse casal era muito acostumado com excesso de bebida alcoólica para poder... Qualquer festa tinha que ter muita bebida alcoólica, não sabiam celebrar e se alegrar e ter uma noite maravilhosa sem um excesso de bebida alcoólica. E eles foram para um jantar comigo, com a Júlia, mais um casal de amigos nossos, e nós não servimos bebida alcoólica naquela noite. E eles foram embora no elevador, eles pegaram o elevador comigo, com a Júlia, a gente estava no apartamento desse casal, e eles pegaram o elevador comigo, com a Júlia, e no elevador eles falaram assim, a gente percebeu uma coisa muito estranha para nós hoje. Eu falei, o que foi? É que a gente se divertiu, falou a noite toda, brincamos, comemos, foi maravilhoso. Passamos a noite celebrando, acho que a gente estava celebrando Natal, não lembro, Thanksgiving, não lembro. E nós não ingerimos um pingo de bebida alcoólica. Tipo, é possível você ter uma festa, celebrar com amigos, ter uma noite maravilhosa sem ter que ingerir. E foi através de um exemplo que eles perceberam uma coisa que talvez não teriam percebido, né, se não fosse esse exemplo dado. Nós também somos impactados pelo exemplo, no sentido de que se as pessoas ao nosso redor praticam um determinado tipo de situação, de coisa, vamos pegar um exemplo aqui, exercício físico. Se os seus 5 melhores amigos praticam exercício físico, há uma grande probabilidade de você também ser uma pessoa que acaba se exercitando, porque você está rodeado de pessoas que estão praticando a mesma coisa, você meio que naturalmente acaba querendo fazer a mesma coisa também. Então, as pessoas que nos rodeiam fazem grande diferença, né? Outro exemplo aqui, né, de como o exemplo é importante para nós. Normalmente, quando você vê alguém dar um exemplo de compaixão, de generosidade,
de paciência, você se torna mais compassivo, mais generoso, mais paciente. Porque você viu um exemplo que acabou te impactando. Outro exemplo aqui, rapidinho, só para a gente parar de... Eu só quero falar da importância do exemplo, né? Que o seu exemplo e o meu exemplo pode ajudar pessoas a romperem alguns ciclos. Então, olha só. Tem gente que vem, por causa do seu histórico familiar, seu histórico de vida, vem de ciclos destrutivos, complicados, pesados, e a pessoa não tem um modelo para romper aquele ciclo. Então, cara, meu bisavô era bêbado, meu avô era bêbado, meu pai era bêbado, e eu vivo, né, também, né, preso a essa coisa. Cara, todos os meus exemplos de homens eram exemplos de homens que abusavam disso, né? E o meu e o seu exemplo pode ser um exemplo que ajuda a pessoa a romper um ciclo. Eu falei aqui, né, de bebida, mas poderia ser qualquer outra coisa. Cara, meu bisavô não falava que amava ninguém, nunca expressou amor, meu avô não expressou amor, o meu pai não expressou amor, cara. E você talvez tenha dificuldade de expressar amor para os seus filhos, mas você pode ter um exemplo, uma pessoa que você olha e fala, cara, não é o meu pai, eu não tive exemplo do meu pai. Eu tive exemplo num homem na igreja, num discipulador, num líder de PG, uma pessoa com quem eu tive contato, que sabia demonstrar amor para sua família. E a partir do exemplo dele, eu rompi um ciclo na minha família. Olha o poder, gente, olha o poder de exemplos na vida de pessoas. Então, todos nós estamos aprendendo com exemplos e ensinando com os nossos exemplos. Vamos voltar para o nosso texto? O que acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Olha que exemplo maravilhoso. Acolheu a disciplina, se mostrou ensinável. Mas quem ignora a repreensão, não quer saber de ser corrigido. Não, eu estou sempre com a razão, eu sou o dono da verdade. Desencaminha os outros. Por quê? Porque os outros vão olhar para mim e para você, filhos, colegas de trabalho, enfim. E vão dizer, não posso mostrar fraqueza não, tem que ser o dono da verdade. E a gente acaba nos desencaminhando e desencaminhando as outras pessoas também. Gente, por que isso é importante para nós? Porque todos nós estamos ensinando muito mais por aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente fala. Nós sabemos disso, isso é uma coisa óbvia para nós já, seres humanos, que a gente presta mais atenção naquilo que a pessoa faz do que aquilo que a pessoa fala. E algumas, talvez, das maiores lições que a gente possa ensinar não são lições dadas em palavras, mas são lições dadas em ação. Ação. Então, deixa eu dizer para você que a sua vida importa, o seu exemplo importa, que parte do seu ministério não tem somente a ver com você servir na igreja, ser voluntário no ministério, isso é maravilhoso, mas parte do seu ministério, talvez até mais importante, seja o exemplo que você dá com a sua vida. Que pessoas possam olhar para nós e ver exemplos corretos, exemplos a serem seguidos, né? E uma atitude que demonstra o Deus a quem nós servimos. Jesus falou, né? Que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Que pessoas olhem para a nossa vida, para as nossas obras, tem a ver com nossas ações, e falem, cara, glória a Deus pela vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, porque demonstra um caráter de Cristo sendo transformado nele. Então, quero passar aqui para te lembrar hoje que o seu exemplo está ensinando a vida de outras pessoas. Que Deus nos ajude a sermos pessoas sábias, inclusive que acolhem a disciplina, que são ensináveis, né? Que demonstram que não são donos de toda a verdade. Porque a partir disso a gente gera uma geração e pessoas ao nosso redor que também entendem que precisam ouvir, precisam obedecer, né? E precisam seguir o nosso bom exemplo. Então que Deus te ajude hoje, meu irmão, que Deus me ajude hoje, né? Vamos orar para que Deus nos ajude a hoje, não vamos pensar em muito além de hoje, vamos começar com hoje, a hoje sermos um bom exemplo através das nossas vidas, né? Exemplificando o caminho da sabedoria, o caminho de Deus e o caráter de Cristo. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós pedimos ao Senhor a tua ajuda hoje, reconhecendo que os exemplos, eles
não somente são bons ou importantes, mas os exemplos podem ser aquilo que ajuda uma pessoa a romper um ciclo, aquilo que ajuda uma pessoa a redesenhar as suas aspirações, os seus desejos. Pai, nós oramos para que o Senhor nos use como exemplos, homens e mulheres de Deus, que inspiram ações e atitudes na vida de outras pessoas, que o nosso ministério vá muito além de um trabalho que a gente faz na igreja, mas que seja a nossa vida como exemplo para outros. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço para vocês aí, um ótimo dia. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.